Você sabia que, apesar de todos os nutrientes serem importantes para o desenvolvimento infantil, existem alguns que precisamos dar uma atenção mais especial? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. A alimentação infantil, ela deve ser variada e equilibrada e deve conter todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança. Porém, alguns nutrientes especificamente, a gente precisa ter maior atenção. Por quê? São nutrientes fundamentais para permitir o desenvolvimento adequado. É importante você saber que as crianças, elas são altamente influenciáveis pelos exemplos da família. Então, se a sua família não tem um hábito alimentar adequado, é importante que você reveja esse comportamento para que seu filho consiga ter uma alimentação mais saudável. Isso é o primeiro passo para que seu filho consiga ter hábitos mais adequados e fazer com que ele consiga adquirir todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver de maneira adequada. Então aproveite para modificar o hábito alimentar de sua família e fazer com que a alimentação de todos seja algo mais saudável. Então inclua na sua alimentação e na alimentação da casa como um todo, alimentos como frutas, legumes, cereais, carnes magras, leites derivados, enfim, que são alimentos que fornecem os nutrientes, vitaminas essenciais para a saúde de todos. Tá? E evite comprar e deixar em casa, e principalmente à disposição do seu filho, alimentos industrializados, como, por exemplo, chocolate, salgadinhos, refrigerantes, bolos industrializados, biscoitos recheados, que são os alimentos que as crianças costumam gostar mais. Tá? Ao ter disponível isso na despensa, isso vai fazer com que a criança prefira consumir esses alimentos, né, que ela gosta mais, do que as frutas, do que os legumes, e que são os alimentos que de fato irão fornecer os nutrientes que ela precisa para se desenvolver de maneira saudável. Então, quais seriam os nutrientes mais importantes para o desenvolvimento das crianças? Bom, a gente pode dividir os nutrientes em duas grandes classes. Tá? A primeira seriam os macronutrientes e a segunda seriam os micronutrientes. Eu vou explicar um pouco melhor sobre eles. Os macronutrientes são os nutrientes que juntos conferem a energia total da alimentação diária, tá? Então são eles os carboidratos, as proteínas e as gorduras. As proteínas, elas são os nutrientes que são muito importantes para a formação das estruturas do corpo da criança, tá? Então, ela que vai ajudar na formação dos músculos, dos órgãos internos, tá? Então, são nutrientes fundamentais para o desenvolvimento e para o crescimento infantil. E onde que a gente consegue encontrar, então, as proteínas na alimentação? As proteínas, elas estão presentes principalmente em alimentos de origem animal, mas também de origem vegetal. Os alimentos de origem animal que contêm proteína são, por exemplo, as carnes, né, carnes magras, frango, peixe também, os ovos e os leites derivados. Então, queijos e iogurtes também contêm proteínas. E de origem vegetal, né, os vegetais que contêm proteína, a gente também tem nos feijões, nos cereais, alguns tipos de legumes, também conferem proteínas na alimentação. Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia que a gente tem na alimentação. E isso é importantíssimo, porque as crianças, elas são muito ativas. Então, elas precisam de muita energia para brincar, para correr, para estudar, tá? E os carboidratos, então, eles têm essa função. E onde a gente consegue encontrar os carboidratos na alimentação? O carboidrato, ele está presente principalmente nos cereais, como o arroz, macarrão, em alguns vegetais, como por exemplo batata, mandioca, inhame, tá? E em outros tipos de alimentos, como por exemplo os pães, biscoitos, etc. Bom, as gorduras, elas também são muito importantes na nossa alimentação, tá? Uma alimentação que contenha gordura não necessariamente é uma alimentação ruim. A gente tem dois tipos de gordura. A gente tem a gordura boa e tipos de gordura ruins. Todas as duas podem fazer parte da alimentação, mas obviamente a gente tem uma quantidade limite que a gente pode ingerir de gordura na alimentação. As gorduras boas, elas podem ser encontradas em alimentos como, por exemplo, peixe, como atum, robalo, sardinha, enfim. E
Por exemplo, óleos como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, assim como o azeite, que tem uma gordura muito boa para o corpo também. Tá? E, além disso, as castanhas, como nozes, castanha de caju, castanha do Pará, também são alimentos que conferem gorduras boas, que são importantes para o funcionamento do organismo. Por outro lado, a gente também tem algumas gorduras que não são tão boas assim, tá? Que em excesso elas podem trazer risco para a saúde, não só das crianças, mas para todo mundo. Tá? E essas gorduras a gente encontra mais em alimentos industrializados e alimentos de origem animal, quando consumidos em excesso. Por exemplo, carnes mais gordas, carnes com quantidade de gordura maior, né, que tem aquela parte de gordura externa. Por exemplo, também leites gordurosos, como por exemplo leite integral, ele tem uma quantidade de gordura maior. Tá? Então, esses alimentos, eles podem fazer parte da alimentação, mas eles têm que ser de uma maneira controlada, nada em excesso. Quando a gente fala de micronutrientes, a gente está se referindo às vitaminas e os minerais presentes na alimentação. E para o crescimento das crianças, algumas vitaminas especificamente são mais importantes, principalmente a vitamina A e a vitamina D. A vitamina A, ela é importante para o desenvolvimento visual das crianças e também protege elas contra doenças, tá? E onde a gente consegue encontrar a vitamina A nos alimentos? Principalmente em alimentos como, por exemplo, leites derivados, né? É o próprio leite, iogurte, queijos, e assim como principalmente os legumes e os vegetais de cor amarela ou avermelhada, tá? Por exemplo, abóbora, manga, morango, beterraba, cenoura. Esses são alimentos que contêm a vitamina A. A vitamina D, por sua vez, ela é importantíssima para que haja o crescimento e o fortalecimento ósseo, tá? Então, ela trabalha junto com o cálcio e permite que haja um crescimento adequado dos ossos da criança. A vitamina D, para que ela consiga estar na sua forma ativa, ou seja, para que ela consiga de fato trabalhar no corpo, ela precisa que haja o efeito da luz solar. Então, quando a gente se expõe à luz solar, a gente faz com que a vitamina D que está circulante no nosso corpo, ela entre na sua forma ativa, tá? Então, por isso que é importante você deixar seu filho brincar ao ar livre, principalmente naqueles horários do início da manhã ou do final da tarde, que é quando o sol está mais fraco. E a gente consegue encontrar a vitamina D também, na verdade, os precursores da vitamina D em alguns alimentos, como principalmente nos leites e nos derivados. Outra vitamina importante que a gente também tem na alimentação infantil é a vitamina B12. A vitamina B12 é um nutriente fundamental para a prevenção de anemia. Então, quando ela está baixa no corpo, ela causa um outro tipo de anemia, que a gente chama de anemia megaloblástica, que é uma alteração que acontece nas células do sangue, tá? Diferentemente do que acontece com anemia por deficiência de ferro, a anemia por deficiência de B12, ela também causa sérios riscos para a saúde da criança. Então é importante que alguns alimentos que contenham a vitamina B12 também estejam presentes na alimentação. E quais são esses alimentos? Principalmente os alimentos de origem animal e principalmente as carnes. Além das vitaminas, os minerais são muito importantes para o crescimento das crianças. E dentre todos os minerais que a gente tem na alimentação, 3 são muito importantes para as crianças. E quais são eles? Cálcio, ferro e o zinco. O ferro é um nutriente muito importante para as crianças porque a sua deficiência pode levar ao desenvolvimento de anemia. E a anemia ela pode prejudicar o crescimento das crianças e até mesmo o rendimento escolar delas. E onde a gente encontra o ferro na alimentação? Principalmente nas carnes, que tem um ferro de uma forma que o nosso corpo aproveita melhor, mas a gente também encontra o ferro em vegetais, principalmente aqueles verdes escuros, como por exemplo, rúcula, couve, brócolis, espinafre, e a gente ainda encontra o ferro nos feijões também. O cálcio é outro nutriente importantíssimo para as crianças, porque ele é fundamental para o crescimento e para o fortalecimento dos ossos das crianças. E onde a gente consegue encontrar o cálcio? O cálcio ele é encontrado principalmente nos leites derivados, mas ele também pode estar presente nos vegetais e nos cereais. O zinco é outro nutriente fundamental para as crianças,
Por quê? Ele trabalha junto com as proteínas para poder fazer com que haja o desenvolvimento adequado dos órgãos e das estruturas corporais. E além disso, ainda protege a criança contra doenças, melhorando seu sistema imunológico. E onde a gente consegue encontrar o zinco na alimentação? Principalmente nas carnes. A gente até encontra em outros alimentos, como por exemplo os vegetais, mas em menor quantidade. Por isso, é importante que a criança tenha uma alimentação variada e que esses alimentos que eu falei que são fonte desses nutrientes importantes para as crianças também façam parte da alimentação. Claro que cada criança tem a sua necessidade específica de energia e de nutrientes, mas de uma maneira geral é importante que esses alimentos estejam presentes no dia a dia das crianças. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e também de compartilhar. E se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos eu vou trazer mais conteúdo e informações sobre alimentação para as crianças. Até o nosso próximo encontro.